Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eita, primeiro dia da semana, glória a Deus. Eu glorifico a Deus, porque Deus que nos dá o direito de respirar, de viver esse novo dia. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero te convidar, meu querido, a refletir e meditar no livro de Abacuque. Olha que coisa interessante, essa madrugada tive esse presente de Deus de refletir e meditar sobre Abacuque capítulo 3, o verso 17 ao 19. Por isso eu quero te chamar a atenção que algumas coisas que aqui estão registradas, assim como trouxe alegria ao meu coração, tenho certeza que há de trazer ao seu coração alegria, revelação e maturidade. E eu quero hoje, como numa escola de líderes, uma escola de mestres, uma escola bíblica dominical, compartilhar algumas coisas referente a esta passagem, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você neste dia. E acredite, Deus está agindo de todas as formas, de todas as maneiras, justamente por você que é escolhido e é escolhida de Deus. Que o Senhor venha te abençoar em todos os sentidos, em todas as áreas que você precisa. Irmã Cristiane, que também desejo de coração a você a paz, tenha um bom dia, a você e a sua família e a todos da qual a irmã faz parte nesta casa de oração, que não é outro lugar, é lugar a gente já está sentindo aí, vamos dizer, grande falta de estarmos cultuando a Deus. E eu quero hoje, querido, falar sobre uma passagem que eu venho ouvindo desde criança, escola bíblica dominical, homens de Deus, mulheres de Deus que pregam, que falam, que comentam sobre o livro de Abacuque, principalmente quando nós mergulhamos e vamos entendendo e compreendendo coisas que estão registradas aqui, mas que precisa, com muita calma e sabedoria de Deus, trazer conhecimento às nossas mentes, para que a sua fé, a minha, a nossa fé, jamais vacile e duvide de um Deus que é provedor em qualquer circunstância. Eu, em particular, falei com meu amigo, quem? O Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, buscando dele entendimento e compreensão, porque nós estamos vivendo um momento como nunca podíamos imaginar que nós íamos viver, está passando. E alguém um dia perguntou para mim, num discipulado, se tudo isso era permissão de Deus. Olha a pergunta, pois bem, com certeza é permissão de Deus. Deus está nos ensinando algo, ou quer nos ensinar algo. E aqui não era diferente, gente, que acontecia, que aconteceu na época que foi escrito e declarado tudo o que acontecia através da boca desse profeta em Abacuque capítulo 3, 17 e 19. Eu quero vos chamar a atenção uma coisa interessante já por este caminho. Abacuque. Gente, Abacuque de fato é o autor, mas o nome Abacuque, para quem não sabe, oh glória a Deus, para quem não sabe, de fato aqui significa abraço, ou significando, gente, que ele, o próprio Abacuque, foi abraçado por Deus. O livro de Abacuque, ainda trago à vossa memória, que dá um relato, mas que dá um relato de uma jornada espiritual. Olha que coisa interessante, contando sobre a trajetória de um homem, sabe, que vivia, respirava, para quem não sabe, adoração. E olha que coisa interessante, porque muitas vezes você não para para pensar, mas o próprio Abacuque se dá a entender sobre pesquisa, sobre os relatos históricos e teológicos, que era levita. Por que eu falo isso? É só você pegar no início de Abacuque,
capítulo 1, verso 1 e 4, e quando você chega no verso, né, ou melhor dizendo, no capítulo 3 e no verso 17 e 19, dá a entender uma coisa maravilhosa, porque ele declara, principalmente no 18, eu já vou chegar lá, mas eu estou mostrando para você como é gostoso meditar e receber a palavra do Senhor. Todavia, ele diz, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele fala o seguinte, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, e ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo. Ele, quem Deus, me habilita a andar em lugares altos. Meu Deus, já começo dizendo a você, gente, a figueira é a única árvore que não definhava nas secas do Oriente Médio. Por isso era a fonte de alimentação. O figo era consumido novo ou seco pelos hebreus nos dias do profeta Abacuque. Nem mesmo o figo bravo era rejeitado. O profeta Amós era colhedor de figos bravo, para quem não sabe. Uma profissão valorizada somente em épocas de grande crise alimentar. O profeta Abacuque aqui diz que ainda que a figueira não florescesse, mesmo assim ele se alegraria no Senhor. Gente, tal postura evidencia uma fé incondicional, uma fé que não depende das boas situações, uma fé que resulta de uma sincera, profunda comunhão com quem? Com Deus. É uma fé que não se perde na escassez. Como que anda as coisas no seu lar? Como é que anda as coisas no seu relacionamento com Deus? Como é que você está diante da presença do Senhor? Porque eu quero declarar algo para você, de acordo com esse texto, e nós vamos caminhar em algumas outras situações, mas de acordo com essa primeira parte, aqui já começa a mostrar a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, a fé que resulta de uma sincera comunhão com Deus, queridos. É uma fé que não se perde na escassez. E ele continua ainda dizendo, e não havendo o que? Uvas nas videiras. Gente, a vide, claro, é uma árvore de onde provém o vinho. É um elemento que na cultura de Abacuque era indispensável para dois tipos de ocasião. Primeiro, não podia faltar o suco de uva. Numa celebração que nós temos um relato onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Sim, numa festa não podia faltar o vinho. O vinho era a marca central de uma celebração festiva. E isso fala, sabe do quê? Fala da minha, das suas, das nossas conquistas, das nossas razões de louvor. A gente tem que até observar o que foi citado, que nas bodas de Canaã faltou vinho e a festa quase acaba por causa disso. E observe que também, para que não fosse o ponto do fim, a celebração, o próprio Jesus, quem? O próprio Jesus, transforma água em vinho. Eita, palavra do céu! O que lhe falta? Tirar a sua alegria. Hoje é um dia que você está em profunda tristeza, angústia, solidão,
O próprio Jesus se faz presente agora através dessa palavra e quer transformar todo este ambiente de escassez, de falta de alegria, de falta às vezes até de você dizer: poxa, Senhor, me prepara, me leve embora. Calma, no tempo de Deus tudo é perfeito. Busque a presença do Senhor, se encha da graça do Senhor Jesus, porque já está declarando aqui que Ele é a nossa alegria, e por Ele ser a nossa alegria, Ele transforma aquilo que muitas vezes, quando a gente entendemos que não tem gosto, que não tem nem cor, são coisas que a própria água nos traz à mente. Mesmo eu e você sabendo tudo isso, a gente ainda fala no momento de sede: poxa, que água gostosa. Peraí, gente, olha que coisa interessante. O próprio Cristo está dizendo que há de transformar tudo isso que perdeu sabor, cor, gosto, em algo que tenha cor, que tenha gosto, que é a alegria do doce Espírito Santo na sua vida. Receba esta palavra. E digo mais, gente. Segundo ponto é que mostra que até a enfermidade, sim, enfermidade, olha que coisa que está acontecendo hoje em todo o mundo no sentido global. Essa pandemia, sobre esse coronavírus, o que está acontecendo? Veja bem, repare que a própria parábola, a gente nunca às vezes mergulha tamanha profundidade de entender que na própria parábola do bom samaritano, o que Jesus fala lá? O que ele declara ali naquela passagem? Jesus, ele disse que o samaritano, o viajante, olha, pôs o que? Azeite e vinho. Oh, glória a Deus! É a palavra do Senhor sobre as feridas do homem machucado. Num período de poucas descobertas científicas, gente, as pessoas tinham que se contentar com os remédios caseiros que possuíam. O vinho era sem dúvida um deles. Paulo até aconselha o seu discípulo Timóteo a usar o vinho para curar suas constantes enfermidades. E nós entendemos que o vinho aqui, simbolizando a alegria, trazendo motivo de louvor e adoração, está se referindo tanto o azeite como o vinho ao próprio Espírito Santo de Deus. É o que falta para mim, às vezes é o que falta para você. O que o homem precisa entender, o homem que está nessa terra, não o homem que já descansou, que está debaixo da terra. Não. Eu estou falando de você, de mim, que estamos vivos para glorificar e exaltar o Senhor. Eu estou falando de você que hoje tem que entender que nem um homem ou uma mulher nessa terra consegue ser totalmente feliz, completamente feliz, sem ter dentro de si o Espírito Santo. Pois é Ele que vai trazer a cura, a libertação, fortalecimento, motivo de glorificar e exaltar o Senhor. Nós não conseguimos, não vamos conseguir sem Ele, sem o Espírito Santo, se tornar pessoas felizes nessa terra. A gente se esquece muitas vezes que a própria Bíblia mostra que este mundo tenebroso, este mundo jaz no maligno. Nós estamos em volta de uma situação que é plena guerra, aonde os inimigos da nossa alma lutam para que não haja transformação no seu, no meu, no nosso caráter. O fruto do Espírito sempre vai nos levar a ser como Jesus, a ter as atitudes do Senhor Jesus, a viver e pensar e agir e ter a mente de Cristo. Ei, a Bíblia diz que nem pensar e nem orar eu e você sabe. É a Bíblia. Por isso que nós necessitamos, gente, oh glória a Deus, da presença do Espírito Santo em todos os momentos da nossa existência, até o dia que o próprio Jesus nos chama dizendo: você está mais perto da minha casa, não esqueça, você está mais perto da minha casa do que da sua, vem morar comigo. Aleluia, de tanto andar com Deus, assim como Enoque andou. A fé da qual fala aqui, gente, olha que coisa linda, eu amo a palavra do Senhor. A fé da qual fala que o profeta Abacuque é uma fé que não levava
a deixar Deus, nem na tristeza, nem na doença, e era uma fé maior que as dificuldades, acima de qualquer circunstância que naquele momento, até digo a você, a todos nós, o momento que nós estamos vivendo é uma fé acima de qualquer perda. Você consegue entender a fé que Abacuque está mostrando para mim e para você, a fé que agrada a Deus? E aí vem uma coisa mais profunda, mais linda da parte de Deus. E qual é? Está dizendo que mesmo falhando a safra de azeitona, pensa numa coisa dessa, gente. A fé do quê? A fé, ela é algo que muda qualquer circunstância, porque mesmo falhando a safra de azeitonas. Ora, a oliveira, que é a árvore de onde vem azeitona, era cultivada de forma valorizada, para quem não sabe, pois dela, o que provém dela? Provém o azeite, usado, gente, para fornecer o combustível, força, e prover iluminação. E aí vem a questão que às vezes a gente não pensa, orientação. A oliveira era também a fonte, para quem não sabe, por isso que eu amo, que eu estou me vendo numa escola de líderes, numa escola dominical, numa escola de mestre. A oliveira também era fonte de alimentos mais básicos e necessários no dia a dia da família hebreia. Pois dela, para quem não sabe, também se extraía o sabão, usado na lavagem de roupas, e de gordura para fritura, e de alguns outros alimentos, para quem não sabe. Não ter o produto da oliveira era perder as coisas mais necessárias e básicas à vida. Olha só, a fé da qual fala o profeta aqui é uma fé independente dos desânimos da vida, dos investimentos frustrados, do suprimento das provisões mais básicas. Aí eu te pergunto, te lembra de alguma coisa? Gente, que palavra do céu! Oxalá que o Espírito Santo leve e guie esta palavra a todos aqueles que nesse momento estavam aí em dúvida, cambaleando entre a fé e a própria razão da vida, da sua existência, das necessidades, daquilo que Deus pode suprir. Eu só vou dizer uma coisinha para você: olhai para os lírios do campo. Te lembra alguma coisa? Posso continuar? Ok? Glória a Deus. Não havendo produção de alimentos nas lavouras. Eu não vivi isso, eu não tenho tanta experiência nisso, mas eu tenho aqui do meu lado a bispa, que foi criada em fazenda, que viveu este momento de lavoura, de plantação, onde ela teve experiência de ver como se cria gados, enfim, ela teria aqui uma autoridade maior do que a minha de falar sobre esse assunto. Porém, olha que coisa interessante, não havendo produção de alimento nas lavouras. Gente, a agricultura não era apenas a maior fonte de renda dos antigos, mas também a maior fonte de material de sobrevivência. E dentro do contexto do próprio profeta Abacuque, os campos aqui equivalem a lugar de investimento. Vai pegando a palavra de Deus aí. Base elementar para o sustento de uma família. A situação religiosa e a vida diária eram determinadas pelo sucesso ou fracasso das colheitas. Então, para quem não sabe, é um conhecimento que nós temos que sempre buscar da parte de Deus. Olha só, os campos aqui, de fato, traduzem expectativa, planos, investimentos, empreendimentos. Quem planta tem uma motivação em mente. Quem planta sempre vai ter, olha bem, uma motivação em mente. O quê? Colher. Colher o quê?
a colheita, ok? Você estuda, você investe tanto tempo em alguma área do conhecimento para simplesmente chegar no último ano e falar, não quero mais não. Não, mas aqui você tem até o direito de diploma, não quero mais esse diploma não. Não, você está investindo, está colocando a sua vida, horas, estudo, já sabendo, no final de 5 anos, no final de 4 anos, no final de 8 anos, seja a área da ciência que você está buscando, você tem em mente, vou colher o meu diploma e vou exercer essa profissão que eu amo, da qual tanto estou investindo para a glória de Deus. Comece a pensar nisso, digo mais. Quem planta tem motivação em mente, que é a colheita, querido. E uma das poucas fontes de renda do povo do Oriente Antigo, olha, adivinha, do manejo agropecuário. Aí que tá. Abacuque fala que ainda que seus projetos fossem todos frustrados, olha que coisa, ainda assim, segundo o texto bíblico, ele confiaria em Deus e jamais abandonaria o seu Senhor. Como que está a sua fé mesmo? Como é que estão as coisas aí no seu lar, na sua despensa? Como é que estão as coisas, sabe, que diz respeito a você como pessoa, que diz de coração, ou que diz apenas de boca, eu não sei, mas vamos pensar agora, temos que refletir no que está falando aqui. Como diz, alguns, eu sirvo ao Senhor, sou discípulo do Senhor, mas num momento como esse, no momento que todos nós estamos vivendo como igreja, de fato, é no lar, para quem não sabe. A igreja nunca foi no salão, no prédio, na catedral, não. Igreja sou eu, é você, somos nós, principalmente no lar, porque aí está aonde tudo acontece. Um lar que tem a palavra como fonte de vida, como autoridade máxima, é um lar de fato abençoado pela presença de Deus. Mas um lar onde as pessoas só falam de boca, mas não tem nada no seu coração, qualquer coisa, puxa vida, tira a pessoa até de congregar, buscar a Deus, adorar a Deus. E aí que está a questão que hoje eu estou te chamando a atenção. Olha o que diz Abacuque, que fala que ainda que seus projetos fossem todos frustrados, ainda assim, ele confiaria em Deus e jamais abandonaria o seu Senhor. A fé que ele professa nessa passagem, meus queridos, em foco, é uma fé que não morre quando as expectativas se frustram. Meu Deus, é uma palavra do céu para mim e para você, mostrando que não desista. Põe em prática uma fé inteligente. Busque em Deus, através da palavra, a melhor resposta, a melhor atitude a ser tomada em qualquer circunstância da sua história ou da sua vida. Continuo sim dizendo o seguinte, olha o que ele ainda diz: nem ovelhas no curral. Ei, meus amigos de labutas, pastores e mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, homens e mulheres de Deus escolhidos por Deus, dada a sua igreja. Olha que palavra do céu. A ovelha aqui, queridos, era a fonte de lã, era uma das principais matérias-primas das roupas, dos cobertores. Em outras palavras, era o que dava, sabe o quê? O que muita gente está sentindo falta aí. Dava o quê? Conforto, o bem-estar ao povo, principalmente o povo antigo do Oriente. O pastoreio de ovelhas rendia, para quem não sabe, lucro para os donos dos rebanhos e trabalho para os porteiros e pastores daquela época. Os pastores levavam seus rebanhos para lugares onde a presença da relva e água era dominante. Outra atividade que envolvia também as ovelhas era a tosquia. E esta, por sua vez, mobilizava
até mesmo os donos dos rebanhos. Já os porteiros era guarda de rebanhos que trabalhava apenas à noite e ficavam à porta dos apriscos de pedra e tinha o dever de proteger os rebanhos possíveis predadores que vagavam à noite e procuravam, e a procura, melhor dizendo, de comida. Por isso, eu volto a dizer, olha só a fé que agrada a Deus. Por isso, ao usar, gente, a figura do curral sem rebanho, e aqui Abacuque, ele invoca a possibilidade de um tempo de quê? De crise. O que é tempo de crise? Te lembra alguma coisa? Te lembra de alguma coisa? Traz à sua memória alguma coisa? Pois bem, hoje o que está acontecendo neste país chamado Brasil, por causa dessa pandemia, quantos já estão falando de uma larga escala de desemprego? Quantos estão falando, de um momento de tanta tristeza, de solidão, depressão, e vem aí opressão, vem tantas coisas. Pois bem, falência material de meios que promovem o conforto. Em outras palavras, Abacuque aqui, ele estava professando uma fé firme o bastante para sobreviver aos desconfortos da vida e ainda se manter nativa. E aí ele fala ainda algo que nós até hoje entendemos, utilizamos e é de bom gosto quando se está à mesa, porque ele diz o seguinte: nem bois nos estábulos. Gente, o gado era um animal ajudador, e de fato é um animal ajudador. Estava presente na aragem da terra, cavava os sulcos para o plantio, trazia as sementes para o campo, na colheita levava os frutos para a casa do agricultor, ainda era amarrado a um moinho grande para moer o trigo. A ajuda bovina estava presente em todos os momentos da vida de um agricultor. Era a sua ferramenta mais útil nos trabalhos braçais. Quando fala de não haver gado, o profeta está dizendo isso. Aqui Abacuque se refere à ausência de alguém que o ajude. Meu Deus, que estenda suas mãos para auxiliar alguém que seja de fato suporte. Essa falta de ajuda não impediria o profeta, por exemplo, de continuar sendo. Quantas vezes eu e você, meu Pai, que Deus nos perdoe, reclama dizendo: poxa, Senhor, quem vai me ajudar? Cadê aqueles, cadê aqueles que diziam que está lado a lado? Cadê aqueles que diziam: estou contigo, visto a camisa? Cadê aquele que vou junto com você levantar essa bandeira do Evangelho e vamos seguir juntos até a volta do Senhor Jesus? Cadê aquele líder, aquela líder? Cadê aquele? Enfim, e Deus nos chamando a atenção através de uma palavra dessa, dizendo: a fé do profeta era independente dele ter ou não meios de suporte. Ai, Jesus, nos perdoe. Você entende a palavra de Deus como é maravilhosa? Então, querido, num texto como esse, quanta coisa podemos observar de um texto bíblico quando lemos, adentrando em seu cenário natural. Por isso é tão importante que nós nos afadiguemos na leitura e nos estudos das sagradas letras da palavra do Senhor. O próprio Cristo, fecho dizendo dessa forma,
O próprio Cristo deixa uma palavra para mim, para você, dizendo o seguinte: ele censurou os fariseus, porque eles examinavam as escrituras, cuidando de ter nelas a salvação, mas não percebiam que eram essas mesmas escrituras que testificavam a respeito dele. Dele quem? Do próprio Cristo. Tais fariseus centravam-se apenas no texto, naquilo que estava explícito escrito, e a partir daí detinham-se em conjecturas sobre como seria sua vinda triunfante, e esqueciam-se, porém, de valorizar a questão essencial, que é a razão de sua vinda, seu poder para salvar, libertar o pecador. Valorizavam questões secundárias, como o poder do Messias, o seu reino pomposo, o seu modo inagualável de destronar adversários. Por isso que eu chamo a vossa atenção, dizendo a você, como está no tema, a fé que agrada a Deus, foi revelada e mostrada, que independente do que você está passando, do que você tenha, do que você perdeu, do que até você vai conquistar, a fé que agrada a Deus tem que estar acima de tudo aquilo que seus olhos se prendem nessa terra, porque todos nós somos peregrinos, estamos de passagem, daqui nada vamos levar, a não ser uma coisa que eu tenho que chamar a atenção. Isso não tem como eu deixar de falar. Lembre-se que a sua consciência, pensamentos vão te acompanhar. Oxalá que sejam pensamentos que venham agradar a Deus. Oxalá que sejam atitudes que venha enaltecer, adorar, louvar o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque é só você lembrar, eu vou te dar uma boa lembrança do rico e de Lázaro. Como é que estava a mente deles? Principalmente de quem? Do rico. Lembrou-se de tudo, do tipo de vida e a maneira que ele estava vivendo. Então, eu repito a você essa passagem. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, aleluia, e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Oh, bendito seja o Senhor. E o mais interessante, para quem não sabe, a palavra original do hebraico, que se traduz alegrarei, ela vem com a palavra gil, e alegre-se, regozijar-se, estar contente, alegrar-se. Gil contém a sugestão de, sabe de quê? Olha só que interessante, de bailar. Meu Deus, de bailar, que vai traduzir hoje para mim e para você, dançar na presença de Deus. Eita, lembrei de um louvor lindo, que eu quero até dizer aqui a todos vocês, já que estamos falando de dançar, de se alegrar na presença de Deus, adore, busque Ele em adoração, coloca um louvor, glorifica a Deus, chama a presença do Senhor, porque o Senhor ele está entronizado entre os querubins. Eu me alegrarei, eu exaltarei, eu bendirei o nome do Senhor que criou os céus e a terra. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso. Bendito seja o Senhor, que o Senhor possa, aonde você está e o que você está vivendo, através da sua adoração ao Senhor, venha o milagre de toda a mudança que você precisa. Em nome do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo de Deus, eu já digo, não sei você, amém. Glória a Deus. Lembrando a vocês, se assim quiserem e puderem,
às 18h30, nosso culto Célula Familiar, onde toda a minha família, meus pais, minhas irmãs, todos aqueles que fazem parte da minha família e outras famílias que está vindo, que se agregou, que aceitou a palavra, aceitou Jesus, sempre falo com eles, evangelizando na quarta-feira, por isso que eu falo célula de evangelismo, que é um discipulado, mas hoje em especial nós vamos fazer algo diferente, além de adorar, celebrar, eu celebrarei, ok? Olha, lembrei do louvor. Pois bem, teremos a ceia do Senhor. Em memória de ti partiremos o pão. Te lembro a você, se você assim o quiser, participar conosco, teremos o louvor, uma palavra e a ceia. Reserve aí um pedacinho de pão, um suco de uva, participe conosco. E participando, querido, te peço uma coisa de coração, ó, tira uma foto que você está participando com a gente. Coloque aí no seu story e compartilhe na página, nessa mesma página que você hoje tem aqui a live, dizendo, olha, estive com meus irmãos. Porque, querido, independente do que eu vou te falar, a Igreja de Cristo, graças a Deus, que a Igreja de Cristo, que é eu e você, não está preso a uma placa. Eu não sei você, ok? Mas esta é a Igreja de Cristo. Lembre-se disso, você é meu convidado, você é meu irmão, minha irmã. Temos um único Deus verdadeiro, o nosso Senhor Jesus. Nos deu esse privilégio, conquistando na cruz, nos dando direito. Por isso eu te convido, hoje tem uma palavra de Deus que eu vou liberar, sabe, após o louvor. A gente sempre entra depois do louvor. E eu quero que você me acompanhe. Esteja atento. Deus tem um recado do céu para você. Amém? Todos convidados. Olha, como sempre eu digo, o meu abraço. Beijo no seu coração. Deus abençoe a cada um. Eu vou aqui tentar ver aqui as pessoas, porque eu sempre deixo para falar no final, justamente para minha mente ela não se distrair, o Senhor me usar de acordo com a sua palavra. Por isso que eu sempre digo no começo, muito no final. Mas no final, como todo mundo sabe, a irmã Cristiane, Deus abençoe, a bispa Noemi Simões, minha esposa, Deus abençoe. Também a minha irmã, olha ela aí, a minha irmã, professora e mestre na palavra, Rosenilce Mendes, a minha irmã Sereni Santos, glória a Deus, Roseli Azevedo, Deus te abençoe, Roseli, esteja aí se possível, junto com a gente hoje à noite, acompanhe o culto, participe conosco, amém? Deus te abençoe. A nossa querida irmã Silene Souza, querido Marco Silva, levita, servo de Deus, discípulo do Senhor, conquistado com a rede do Evangelho, lá na escola em Itapevi. Não esqueça, meu querido, que Deus te abençoe. E claro, meu amigo de sempre, pastor Rogério Bueno. Que Deus te abençoe, que o Senhor venha falar com todos. Sei que daqui para frente eu vou sair agora, mas sei que muitos vão entrar. Então deixo o meu abraço, que Deus te abençoe. A todos vocês, todos estão convidados, se assim quiserem, 18h30, participar do culto de ceia do Senhor, louvor e adoração, palavra do céu. Um beijo no coração a todos vocês, meus amigos, servos de Deus, escolhidos a dedo pelo Espírito Santo de Deus. Shalom, bom dia a todos.